Hello students! Welcome to my class 22. Where are you going? Bem-vindos então a mais uma aula e no warm-up da aula de hoje, let's read the objectives. Number 1. I will learn to describe the location of places I visit. I will learn to describe the location of places I visit. I will learn to describe, então vou aprender a descrever, the location, a localização of places I visit, de lugares que eu visito. Number 2. I will learn to ask for and give directions. I will learn to ask for and give directions. Então, vou aprender a dizer e perguntar as direções, né? Se tratando da localização. Logo abaixo, então, dos objectives, nós temos a seção de Grammar Section, né? Que seria a seção de gramática. Nessa parte da seção de gramática, é somente para referência, for reference only. Ali tem um pouquinho das indicações, quando a gente quer indicar direções do local que a gente está indo, alguém nos pergunta e nós queremos explicar, seria ali o indicativo de como nós podemos fazer isso. Depois do Grammar Section, nós temos Vocabulary, certo? Então vamos pular direto para Vocabulary. Eu falo, vocês repetem, vamos lá. Let's read the vocabulary. Places, places. Church, church. Bank, bank. Pork, pork. Grocery store, grocery store. Library, library. Airport, airport. School, school. Restaurant, restaurant. Na seção do lado, nós temos prepositions. Across from, between, between. E depois nós temos directions. Straight, east, west, north, south. Go, turn, walk, right, left. Então, essa foi a seção do Vocabulary da aula de hoje. Depois do Vocabulary, nós temos Lesson and Conversation. So, let's read the conversation. Excuse me, I think I'm lost. Can you help me? Excuse me, I think I'm lost. Can you help me? Perdão, com licença, I think I'm lost. Eu acho que eu estou perdido. Can you help me? Você pode me ajudar? Sure, where are you going? Sure, where are you going? Claro, com certeza. Where are you going? Onde você está indo? I'm looking for the library. How do you get there? I'm looking for the library. Então, eu estou procurando pela livraria. How do you get there? Como você chega lá? Como se chega lá? Oh, you were very close. First, walk down to the corner. First, walk down to the corner. And turn right. And turn right. The library is next to the park. The library is next to the port. Thank you. Thank you. Bom, então nessa conversation tem uma pessoa perdida pedindo informações e a outra indicando, caminha pra lá, dobra direita, desce, vai. Você tá super perto. Então aqui temos um exemplo de um exemplo real, né, de uma conversação, de uma situação em que o outro está perdido. Isso é muito importante em English. Imaginem que vocês estão fazendo uma viagem, ou que vocês têm uma reunião de negócios, ou mesmo que vocês tenham uma entrevista, né? Estão totalmente perdidos. Então é super importante essa aula, ok? So, depois então nós temos a parte do Pronunciation Principle, onde nós praticamos our pronunciation. Então, pessoal, temos ali number 1 e number 2, e abaixo um grupinho de palavras ali for practice. Let's read. Number 1, actor. Actor. Doctor. Doctor. Then number 2, fork. Fork. Store. Store. Então, prestem atenção aí na letra O do alphabet.
certo? Temos aí um grupinho de palavras que está agrupado de acordo com a pronúncia e abaixo então ali algumas palavrinhas for practice. Chegamos então ao Learning Strategy da aula de hoje, onde contém dicas super valiosas para que a gente possa utilizar o inglês no dia a dia e praticar muito. É uma estratégia de ensino, né? Porque a cada semana nós recebemos muitas palavras novas, muito vocabulário. E o que fazer com todo esse vocabulário? O que fazer com todo o inglês que a gente recebe? Né? Como utilizar isso no nosso dia a dia? Como praticá-lo? Então, por isso, para mim, o Learning Strategy it's perfect. É realmente perfeito. E o Learning Strategy da aula de hoje eu achei muito especial. Let's read. Don't try to memorize. Don't try to memorize. Então, não tentem memorizar every new English word you hear. Every new English word you hear. Cada nova palavra em inglês que vocês escutam. Imagina, cada semana nós temos aí um vídeo, né, um capítulo do livro. Imagina ter que decorar cada semana cada palavra nova, que são no mínimo umas 10 que nós aprendemos. Então ele fala lá no finalzinho, né? Instead, choose words and phrases. Então, ao invés disso, né, escolha frases e palavras to learn that are most important, para aprender, to learn that are most important, que são, né, mais importantes, mais consideráveis, for English learning goals, para o aprendizado do ensino, de acordo com seus objetivos, né? Qual o seu objetivo de aprender inglês? Ah, eu quero aprender inglês para uma entrevista de trabalho. Ok, então foca no vocabulário para uma entrevista de trabalho. Ah, eu quero aprender para fazer uma missão. Então aprenda de acordo com o objetivo da missão. Então aqui fala que assim é uma maneira de otimizar o tempo, né? Eu achei muito boa esse Learning Strategy da aula de hoje. Então, dando continuidade, nós temos Instructor Guided Practice e logo abaixo Activity 1. Qual que é a proposta da atividade aqui? Nós temos 2 mapas com alguns locais, no de cima e no de baixo. No de cima, por exemplo, imaginem que eu pergunto para vocês: What is across from the school? What is across from the school? Né? Eu estou perguntando. Aí as pessoas teriam que responder: The bank is across from the school. The bank is across from the school. Então vocês têm que pensar em situações, por exemplo, o que está do lado, o que está na frente, o que está acima, o que está à direita, o que está à esquerda. Essa é a proposta do exercício ali do primeiro mapa. No segundo mapa, na Activity 1, vocês têm outra situação. Vocês têm que imaginar que vocês estão dando a direção para algum outro colega. Por exemplo, imaginemos que eu estou ali na church e eu quero ir diretamente para the airport. Então eu tenho que pedir uma informação. Vocês têm que imaginar como vocês iriam pedir essa informação e também como que vocês dariam essa informação. Ah, você tem que dobrar à direita, caminhar 2 quadras, virar à esquerda, se baseando nesse mapa. Logo abaixo nós temos um espaço ali para desenhar na Activity 2. Basicamente vocês têm que desenhar, por exemplo, eu desenharia a zona ali que representa supermercado, escola, igreja, uma zona que seja familiar para vocês, o próprio bairro de repente. E aí vocês têm que também imaginar dando essas direções de acordo com o mapa que vocês desenharam, certo? Essa é uma atividade que era para ser feita originalmente em dupla, mas a gente faz aí uma adaptação, imaginando nós dando informações para as pessoas e as pessoas nos perguntando também. Super possível de ser feita. E então, depois nós vamos para o listening da aula de hoje. I actually grew up in a city, but I love being outside. My wife, she introduced me to this area. We always come for walks because it's so nice and it's green. It's nice to go to do things as a family. Enjoy the beauty around you. It doesn't cost anything. Então, após assistir o vídeo do listening da aula de hoje, vamos então para as 2 questions que nós temos. Number 1, where did Paul grow up? Where did Paul grow up? Okay? And number 2, why does Paul like going on walks with his family? Why does Paul like going on walks with his family? Why does Paul like going on walks with his family? Então, nessas 2 questions, a resposta vai estar aí no box para vocês e também sempre, como sempre, nós colocamos na descrição do vídeo.
na descrição aí no canal. Mas essas perguntas significam então, onde o Paul cresceu, where did Paul grow up? E a segunda é por que ele gosta de sair para caminhadas com a família dele. Então, se vocês tiverem alguma dúvida na estrutura de pergunta, na maneira da resposta, o vídeo assistam muitas vezes, a gente nunca pega assim de primeira, nunca entende tudo. Cada vez mais que a gente vai assistindo e ouvindo, a gente entende melhor, né? Para praticar o listening é muito importante. Então é isso, gente. No final, então, após o listening, nós temos ali final da aula, wrap up, onde nós temos os objectives, e no final da aula nós pensamos se somos aptos a responder aqueles objectives da aula de hoje. Por exemplo, now I can describe the location of places I visit. Então, eu sempre penso assim, agora eu posso descrever os locais que eu visito, mas eu também posso pensar nos locais que eu frequento, né? Pensar um pouco na minha rotina. Como é que eu posso utilizar a aula de hoje, trazer essa aula de hoje para minha rotina? Então, eu vou pensar nos locais que eu visito e vou pensar que eu tenho que explicar que eu vou ir para a igreja, por exemplo, para church. Aí eu tenho que explicar as direções da minha casa até a igreja para alguém. Então, eu vou pensar quantas quadras tem que caminhar, se tem que dobrar à direita, se tem que dobrar à esquerda. Acho que é uma excelente maneira de praticar. E no final da aula, nós temos o Invitation to Act. No Invitation to Act da aula de hoje, nós temos Look at a map of your city. Então, olhe para o mapa da sua cidade. Find two places and describe in English how to travel from one of the places to the other place. Então, find two places. Find two places. Encontre dois lugares, né? And describe in English, e descreva em inglês, how to travel, ou seja, como ir do ponto A para o ponto B desses two places que vocês fizeram, né, a escolha. Então pensem nisso, e esse é o Invitation to Act da aula de hoje. See you guys, bye, see you next class.